Olá, galera! Então, a nossa aula de matemática de hoje, ela está recheada de coisas legais, porque uma parte da matemática que eu adoro ensinar é sobre os sólidos, sobre as figuras geométricas, porque a gente desenha, a gente pinta, a gente se diverte e a gente brinca, né? Brincar com as figuras geométricas é algo maravilhoso e encantador. É uma pena não estarmos juntos para podermos desfrutar de momentos para pegar, para tocar em algumas figuras geométricas, em alguns sólidos geométricos, para a gente conhecer melhor. Tia Kesa fica com a dor no coração por conta disso, porque para esse momento eu tinha várias ideias bacanas. Mas vamos começar por aqui, né? E em breve a gente vai estar junto para poder também na prática vivenciar o que a gente aprendeu na telinha, tá bom? Então, algumas pessoas dizem: "Ah, muito fácil é estudar figuras geométricas. É só círculo, retângulo, quadrados e triângulo." Há quem diga que as figuras geométricas sejam isso, mas as figuras geométricas elas estão além disso. A gente sabe que na matemática existem vários tipos de formas de estudo sobre essas figuras geométricas. E aí a gente divide essas figuras geométricas: círculo, retângulo, quadrado e triângulo em duas partes da matemática, na verdade. Nós chamamos figuras geométricas uma parte plana e a outra parte espaciais. Tia, e o que é as figuras geométricas planas? Chamamos de figuras geométricas planas aquelas que não têm dimensões. Por exemplo, o triângulo é uma figura geométrica plana. Ele não tem dimensões. Ele é triângulo porque ele tem 3 lados iguais, tá bom? Porque ele tem 3 lados. Chamamos de retângulo uma figura geométrica plana, porque ela também não tem dimensão, olha só. Ela é plana, ela não tem dimensão. Então, o retângulo, ele tem 4 lados, porém, são diferentes. Nós temos o retângulo com 2 lados iguais e 2 lados diferentes, tá bom? Temos 2 mais comprido e esses daqui, ó, menor, tá certo? Então, o retângulo, ele não tem lados iguais, tá? É uma figura geométrica plana que não tem todos os lados iguais. Já o quadrado é uma figura geométrica plana que tem todos os seus lados iguais. Quadrado porque tem 4 lados. E o círculo, chamamos o círculo de uma figura geométrica plana, mas ele é redondo, ele é circular. Então, a gente não traz essa ideia de lados. O círculo ele não vai ter lados, tá bom? Porque ele tem justamente o formato circular arredondado. O que vocês precisam entender nessa aula? Que essas figuras nós chamamos de planas porque elas não têm dimensão do geométrico, certo? Que se chama pirâmide. Então, não é triângulo, é pirâmide, porque ele tem dimensões. Olha a diferença. Ó, ele tem várias dimensões, tá vendo? Isso aqui que nós chamamos são as dimensões. Então, ele é um corpo cheio,
não é vazio como o triângulo, porém, as faces de um sólido, de um espacial, ele tem, lembra as figuras planas, tá certo? As faces delas sempre vai lembrar uma figura plana. Pode ser o quadrado, o retângulo, o círculo ou o próprio triângulo. Por exemplo, aqui tem um sólido geométrico, que é a pirâmide. A pirâmide, ela é espacial, justamente porque ela tem essas dimensões. Então, olha só, ela tem quantas faces? 1, 2, 3, 4. 4 faces, e aqui embaixo a gente chama de base, que é a base que sustenta ela, tá certo? Agora, as faces desse sólido lembram uma figura plana, espacial, que é o triângulo, tá bom? Aí sim você faz a associação das faces da pirâmide com o triângulo, tá bom? Das faces. Na página 7, na página 5 do livro de vocês, vem justamente falando sobre as figuras geométricas planas, que são essas que tia Késia mostrou. Na página 6, vem uma atividade aí que vocês vão justamente marcar um X nas figuras geométricas que lembram as formas planas, tá bom? Então, quadrado, triângulo, retângulo, vão ver quais são e vão marcar o X. Na página 7, que é a página que a Késia já está aqui começando a explicar, é justamente sobre essa parte aqui, tá bom? E aí, essa pirâmide, por exemplo, ó, essa pirâmide aqui, que ela é um sólido geométrico espacial, não é plano, porque plano é o triângulo, ela tem várias faces, tá? Ela tem 4 faces, 1, 2, 3, 4 e uma base, tá bom? Então, essas faces lembra qual figura plana? O triângulo. Então, você vai fazer essa associação na atividade da página 7. As faces desses sólidos do retângulo, que é o bloco retangular, desculpe, da pirâmide e do cubo. Então, estamos faltando o cubo aqui. Mas tia Késia vai mostrar a vocês o bloco retangular. O bloco retangular é nada mais, nada menos do que caixas de sapato, ó. Esse aqui lembra um bloco retangular, tá bom? Então, bloco retangular. A face do bloco retangular lembra qual figura geométrica plana? Lembra o retângulo. Olha só como ele lembra o retângulo. Então, vocês vão lá e vão associar, tá bom? A face do sólido com a figura plana, tá certo? E vão fazer essa ligação. No caso, o bloco retangular, a pirâmide, e agora nós temos o cubo. Este cubo que a Késia já usou em outra aula é um cubo geométrico, e aí nós chamamos de cubo porque ele tem dimensões. Olha só como ele tem um corpo cheio. Ele tem várias dimensões. Não podemos chamar de quadrado. Quadrado é esse aqui, tá bom? Esse é o quadrado. Agora, a face de um cubo lembra uma figura plana que se chama quadrado.
Aí vocês vão lá e vão fazer a associação, tá bom? Vão ligar. A face da pirâmide, lembra qual figura plana? A face de um bloco retangular, lembra qual figura plana? E o cubo, lembra qual figura plana? Vocês vão lá na página 7 e vão fazer essa ligação, tá certo? Aí tem outra coisa que a Kézia quer que vocês compreendam sobre as vértices. Vai uma tarefinha em folha justamente falando sobre as vértices. O que são vértices, tia? Vértices são pontos que ligam uma aresta à outra. Chamamos de arestas essas partes aqui, ó. Deixa eu Kézia pegar. Aqui nós temos um bloco retangular. E a gente chama de arestas essas partes aqui, essas linhas, tá bom? E chamamos de vértices esses pontos que vai ligar cada uma delas. Então, aqui tem uma vértice, aqui tem uma vértice, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, esses pontinhos que ligam um ao outro é chamado de vértices, tá certo? Por exemplo, aqui nessa pirâmide, aqui é uma vértice, aqui tem outra vértice, aqui tem outra. Então, aqui nós temos 3 vértices. No caso desse aqui de tia Kézia, olha só. Temos uma vértice, 2, 3, 4, 5. Então, a pirâmide, ela é um sólido que tem quantas vértices? 5. Só você contar a partir, ó, da parte que vai ligar uma na outra, tá certo? Uma vértice, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, galerinha, para essa aula de hoje foi isso. Lembrando, vértice, sólido geométrico, que são as espaciais, e figuras geométricas planas, que são círculo, triângulo, quadrado e retângulo, que vocês têm que lembrar e não podem esquecer a diferença entre as duas, tá bom? Eu volto com mais aulas assim. Até breve. Tchau, tchau. Boa atividade. Até a página 8 vocês vão fazer, tá bom? Tchau, até a próxima.